querido Deus, eterno e soberano Pai, nosso profeta, ó Deus, disse que o anjo se agradou dessa canção, Pai, por isso se tornou o hino oficial da noiva. Somente crer. Tudo que o Senhor espera de cada um de nós é que nós creia na Tua palavra, Senhor, que o Senhor prometeu, e o Senhor, ó Deus, é fiel para cumprir cada vírgula que tem prometido na Tua Escritura, Pai. Que nós possamos tomar posse dessa verdadeira fé e viver pela fé, como diz a Tua palavra, como diz São Judas, que a fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Que possamos, ó Deus, a cada dia nos tornar mais robustos espiritualmente. Receba os louvores que temos cantado, e agora, quando vamos meditar na Tua palavra, que seja de ajuda e crescimento espiritual para cada um, Pai, pois é em nome de Jesus Cristo que nos entregamos a Ti para esse trabalho. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, recompense o esforço. É bom ver os irmãos todos aqui, os irmãos Barra Funda, cada um de vocês. Somos um corpo, e é como sempre eu digo, cada um de nós tem uma porção da coluna de fogo. Quando nós nos unimos, nós temos então ela completa. Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. Eu creio que nós sempre que você chega na mesa para se alimentar, você sai dali satisfeito, né? No lado natural é assim, também não é diferente no lado espiritual. Sempre Deus tem as bênçãos dele. Quanto maior a nossa expectativa, maior é o que nós vamos receber. Se nós viemos para receber as bênçãos de Deus, nós vamos levar. Agora, se viemos só por vir, aí fica difícil. Todos, eu quero a atenção de todos, porque cada um de vocês faz parte do culto. E eu gosto, quando estou falando, olha para cá, não fica olhando para os lados, porque nós fazemos parte do culto, né? E você ajuda. Agora sim, vamos ler. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus, respondendo, disse: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Senhor nosso Deus, toma o controle de cada espírito aqui, Senhor. Toma o controle de mim, que estarei ministrando a Tua palavra, e que ela possa
ir ao encontro de cada coração, para lembrar dos teus ensinamentos, para aprender e para ter o regozijo do Espírito Santo, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero falar o mesmo assunto que falei ali em Ronda Alta. Normalmente a gente fala o mesmo assunto no final de semana, conforme vem a inspiração. E o título é a identificação verdadeira. A identificação do verdadeiro é os frutos. É os frutos. Jesus mesmo nos ensina a dizer, olhar os frutos, né? Pelos frutos se conhecereis a árvore. E vemos que há momentos, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Há momentos em nossa vida, olhando para todos os profetas, os santos do passado, há momentos que às vezes a pessoa vai para debaixo do zimbro, né? Há momentos que a pessoa se torna fraca e o inimigo vem e fala. Você veja Elias, sobre a unção de Deus, ele fez fogo descer do céu, matou 400 profetas de Baal, mas depois ele correu de uma mulher e foi para baixo de um zimbro, e ali ele pediu a morte. Momento em que ele, como homem, se sentiu fraco, momento como que ele se sentiu esgotado, desanimado. E então ele disse: não sou melhor do que meus pais, tira minha vida. Filha, se você quiser vir ali com a nenê, daí ela não atrapalha, porque nós não temos o quartinho aqui, senão ela não para. E assim nós vemos da mesma forma João Batista. Sobre a unção ele disse: sobre aquele que vir descer o Espírito Santo, esse era o Cristo. Disse ele: eu não o conheço, mas aquele que me mandou batizar disse: sobre aquele que você vê descer o Espírito Santo, esse é o Cristo. E ele, sobre a unção, você veja, sobre a unção ele pregou, sobre a unção ele corrigiu Herodes e Herodias, sobre a unção ele não se importou com a popularidade, ele condenou o pecado, o casamento ilícito de Herodes, dizendo: não é lícito para você possuir a mulher do teu irmão Filipe. Aquilo não foi algo favorável para João, mas ele arrumou o inimigo. Mas o nosso título é: a identificação do verdadeiro é os frutos. A identificação do verdadeiro profeta é ele pregar a palavra sem se comprometer. A identificação do verdadeiro pastor é ele se posicionar pela palavra e viver a palavra. A identificação do cristão é dar frutos. Como nós conhecemos aquela parábola que o dono da vinha chegou e disse para o vinhateiro: quantos anos já essa figueira está aí e não tem dado frutos? Figueira ou a vinha, né? É figueira, né? Videira, né? A videira não tem dado os frutos. E aí ele disse: corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Corta, coloca outra no lugar. Se está ali é para produzir frutos, mas ali estava aquela figueira usando a terra, mas não produzia frutos.
Mas veja que o vinhateiro, que simboliza o Espírito Santo, intercedeu e disse: deixa mais um ano. Deixa mais um ano que eu vou adubar, eu vou estercar ela. E se não der fruto, então pode mandar cortar. Então, isso é uma lição para cada um de nós. Por que nós estamos aqui? Por que Deus tem nos enviado a palavra? É para nós dar frutos. E veja que João Batista, ele produziu frutos. E ao condenar o pecado, ele foi parar na cadeia. E ali foi a hora que eu creio que o inimigo chegou e começou a falar nos seus ouvidos. Quer dizer, você atropelou as coisas. Você veio para identificar, para apresentar o Messias, mas você começou a bater de frente com todo mundo, agora você vai morrer. E ele ali na cadeia começou a ter essas dúvidas. E então ele mandou os discípulos perguntar para Jesus: é você? Ou devemos esperar outro? Jesus não disse: sim, sou eu. Diga para ele: não lembra aquele dia lá que você viu o Espírito Santo descer sobre mim? Lembra aquele dia? Sim, sou eu. Não, Jesus simplesmente mandou eles olharem os frutos e testificar para João. Os cegos veem, os coxos andam, o evangelho é anunciado, os mortos são ressuscitados. Quer dizer, veja os frutos e vai e relate a João, que ele vai tranquilizar. E que bom você dar um elogio quando a pessoa merece um elogio, né? E João Batista, ele era bem conhecido dos céus, né? Bem conhecido de Jesus. E ali Jesus começou a demonstrar os frutos de João Batista, que o qualificava como um mensageiro. O que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Qualquer vento de doutrina que vem, vai. Qualquer problema que vem já é motivo para dizer: não vou na igreja. Qualquer problema já é motivo para dizer: eu não vou ser fiel mais a Deus, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que Deus tem a ver? Às vezes a pessoa faz um negócio mal feito e aí passa por aperto e diz: Deus não me abençoa. Que culpa Deus tem? E mesmo que Deus não nos desse nenhuma bênção, nós ainda assim seríamos fiel. Ele prometeu abençoar: trazei todos os dízimos a casa o tesouro, e depois faça prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e não vos derramar uma bênção tal, pela qual vos venha uma abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. É uma promessa, e nós cremos. Mas se Ele nos provar, nós continuamos crendo. Nós vamos devolver aquilo que é dele. Nós não vamos ser ladrão de Deus. Por isso Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vaca, e as ovelhas sejam arrebatadas. Tudo isso vem acontecer de catástrofe. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, o principal eu tenho, que é a vida eterna. E nós não estamos seguindo a Deus por causa dos pão multiplicados. As denominações, sim, que seguem por causa dos pães multiplicados. Quando está tudo bem, aí vai na igreja, aí canta, aí adora. Mas e quando vem a dificuldade? Nós estamos seguindo a Deus por causa da vida eterna.
vida que não tem fim, e as bênçãos são acessórios. Ele abençoa assim. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Se eu estou ligado na oliveira verdadeira, eu vou produzir oliva, eu vou produzir amêndoa. É isso, né? Agora, se eu estou ligado do outro lado, na incredulidade, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, se eu estou ligado, olhando para o lado natural, eu vou fracassar. Mas João Batista, ao receber o testemunho dos feitos de Jesus, ele tranquilizou, disse: não, agora eu posso partir em paz. Eu estou preso e eu acho que eles vão me executar, mas agora eu posso ir porque eu anunciei o Messias. E essa mensagem que eu estou falando, irmãos, ela tem várias faces, eu vou tocar em algumas delas. Na identificação do mensageiro, na identificação do verdadeiro pregador. Você olha no Antigo Testamento, quero tocar nesse assunto aqui. Você olha no Antigo Testamento, não tinha o nome João Batista, não tinha o nome Jesus, mas tinha os frutos, tinha o ministério, tinha a qualidade. Por isso, os nossos irmãos do Velho Testamento e até mesmo os religiosos, eles tinham a Bíblia, o Velho Testamento, e ali dizia a qualidade, como viria o Messias, quem seria o Messias. Isaías, eu anotei aqui, Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Deixa eu ler na íntegra, porque eu anotei só a escritura aqui, também não decoro tudo. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a... Tirei óculos, agora me perdi, mas vamos de volta. Vamos começar no começo aqui, que agora estou com óculos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E na sequência diz: e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando Jesus pegou a Bíblia, pegou o pergaminho, ele só leu até aqui: e a pregoar o ano aceitável do Senhor, porque o dia da vingança estava por vir. Vocês entenderam? Então ali estava a característica do Messias, e eles tinham isso, as características. Qual outra característica muito bem conhecida? É o que diz Isaías 9: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então eles sabiam que o Messias seria isso, seria Conselheiro, seria Príncipe da Paz, seria Deus Forte. Também Isaías disse: e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E uma virgem conceberá. Eles tinham as características, não dizia Jesus, mas dizia os frutos. Porque se dissesse Jesus, cada família teria um Jesus, não é? Mas quando os magos vieram, viram a estrela e vieram para adorar o Messias, e eles chegaram na capital, chegaram no rei e perguntaram: aonde é nascido o rei dos judeus? O rei não sabia.
Mas eles foram perguntar para os escribas, para os religiosos, eles olharam as escrituras e disseram: e tu, Belém de Judá, de forma alguma és a menor, porque de ti sairá o libertador. É em Belém de Judá, a Bíblia diz que é lá. E eles foram para Belém de Judá. Vocês estão vendo as características? Aponta. Eles olharam na escritura, é em Belém. Então se diz que é em Belém, vamos para lá. E assim, você veja, da mesma forma João Batista, como ele foi conhecido? Pelos frutos. Quando chegaram, perguntaram para ele: quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? O profeta é Cristo, né? Não. Quem és tu então? Para que vamos e damos resposta àqueles que nos perguntaram. Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Então, os frutos identificam a árvore. Os frutos identificam o verdadeiro profeta. Os frutos identificam o verdadeiro pregador. Os frutos identificam o verdadeiro cristão. Agora, muitos dizem: é falso, é falso. William Branham é falso. Mas se você olhar o ensinamento dele, simplesmente veio nos chamar para dentro das Escrituras. Ele não criou nenhuma nova religião, ele não criou uma nova doutrina. Mas quando ele era um pastor batista e o Dr. Davis pediu para ele ordenar umas irmãs como pregadoras, e ele foi na Bíblia e disse: não posso, Dr. Davis, a Bíblia diz que não é para ordenar mulher pregadora. Quando ele olhou que a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, ele pregou que a mulher não deve cortar o cabelo. Quando ele olhou que a ceia é com vinho puro e pão asmo, ele ministrou com vinho puro e pão asmo, seguida do lava-pés. Agora o fruto identifica. Agora não vai faltar incrédulos, mensageiros de Satanás, para procurar desqualificar a verdade. Não vai faltar Alexandre o Latueiro, que procurou e fez muitos males para Paulo. Não vai faltar Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre, que bagunçaram a igreja pregando que a ressurreição já era vinda, os quais Paulo entregou para Satanás. Mas Deus sempre teve uma luz, Deus sempre terá uma luz, e essa luz tem brilhado, e a Bíblia diz: no entardecer haverá luz. E houve uma luz, e há um povo que está caminhando. E assim como teve um grão original lá no Pentecoste, Deus virá buscar um grão original. Não é porque todos se modernizam, o pecado entra, ou a modernidade entra. Ah, minha filha, para trabalhar aqui tem que usar calça. Vai lá e fala para o teu pastor: mas eu não tenho monopólio da Bíblia, eu não estou acima da Bíblia, eu não sou diretor da Bíblia para mudar aqui o ensinamento. Não há o que eu fazer. O que eu posso dizer: filha, a Bíblia diz que não. E muitos naquele dia terão dedos. Por isso que a Bíblia diz: ninguém queira ser mestre, porque padecerá mais duro juízo. Às vezes a gente é pego em saia justa, mas o que nós temos que dizer? A verdade tem que ser dita, e a graça tem que ser mostrada também. Como diz o pastor Febrônio, nós não podemos ser uma pedra que as pessoas batem em nós e resbala e vai para o inferno, não passa nada. Aquela ditadura, mas também nem uma peneira que passa tudo. Jesus nos deu exemplo de como agir.
Jesus não apoiou o pecado, mas Jesus tinha o perdão para o pecador. Jesus tinha: vai, não peques mais. As Escrituras, Jesus ainda não mudou, Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se a vinda de Cristo tardar, não sei, mais 20 anos, vocês verão, irmãos, que os verdadeiros serão a minoria. Serão a minoria. Mas terá uma minoria. Porque a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobraria com vida para ser arrebatado. Deus terá homens, mulheres, Deus terá mulheres que não se lambuzarão com pintura, que não mudarão o natural. Deus terá homens que têm compromisso, Deus terá homens que são fiéis as suas esposas e vice-versa. Mas nós vamos sim ter que, e já estamos tendo, que às vezes suportar. Mas não vamos pegar um pau e dar na cabeça, não. Vamos clamar por misericórdia, para que Deus trate com cada um, para que Deus liberte cada um, porque eu não creio que há nenhum Judas em nosso meio. E Jesus disse: todos aqueles que o Pai me deu, não se perderam nenhum, a não ser o filho da perdição. E eu não creio que nós tenha filho da perdição, mas nós temos filhos e filhas de Deus. Vamos ter frutos, que quando você, irmã, andar pela rua, o Espírito Santo possa olhar e dizer: ali vai uma serva de Deus. Quando você, irmão, estiver no teu trabalho, ali no meio de ímpios, piadas e assim por diante, o Espírito Santo possa olhar lá e dizer: lá tem um cristão no meio daqueles ímpios, que não compactua com piada suja, que não fica fazendo piadinha de mulher e assim por diante. Nós temos que mostrar quem somos, porque o mundo, irmãos, nós vivemos num mundo à parte, porque o mundo está podre. O mundo está podre, mas nós somos diferentes. Nós não somos desse mundo, nós somos filhos e filhas de Deus. Às vezes a gente ficava sem jeito, porque porco é porco, né? Você está ali fazendo teu trabalho, desculpa dizer, mas passa alguém lá na rua: olhe lá, que olhe lá o que, rapaz? Olha lá o que você gosta. Uma vez eu tive que dizer: eu gosto da minha mulher, cara. Ficou sarneando para mim olhar, vistoriando o carro ali. Vai fazer o quê? Eu não quero ser mal educado. Mas se diz uma vez e a gente seguiu, mas fica insistindo: olha lá o que você gosta. Eu gosto da minha mulher, está em casa. Não diz está em casa, mas diz. Então nós temos que ter postura, porque senão daqui a pouco não tem fruto. Jesus disse: ninguém acende como é que ele diz, um arqueiro, vamos dizer assim, um lampião na nossa linguagem, para colocar debaixo da cama, vamos dizer assim, mas ele coloca em cima do bidê. A Bíblia diz do arqueiro, né? Para alumiar. E é isso, irmãos. É na escuridão que a luz se torna mais frequente. E se tem uma coisa que deixa o ímpio feliz, ele ganha o dia, é ele ver você fazer uma coisa errada. Vocês já tiveram essa experiência ou não? Ele ganha o dia. Que ele fica faceiro, porque ele pensa assim: sabe que eu não estou tão errado, ele é igual eu. Ele é igual eu. E aí entra ano e sai ano, você já se arrependeu, você já pediu perdão, e ele fica espalhando para todo mundo. Quem nunca errou?
É duro, mas é para aprender a não ser, é para aprender a ter mais posição, né? O irmão Brano admitia os seus erros, né? 2005 por aí, 2003, 2004, não sei, há uns 20 anos atrás. Por isso que se a gente puder evitar de sair com ímpio é melhor. Tanto é arrumar para a cabeça. Há uns 20 e tantos anos, fui pescar com um companheiro, eu era da seguradora e eles da oficina. Foi um erro que eu fiz. E aí começou a cair chuva e frio. E o que é bom para frio é o que eles tinham. E eu tomei uns goles. Mas por quê? Levou anos. Cada um que chegava, ele dizia: ó, Davi, tá bom. A cara avermelhava, né? Foi um erro, mas eles ficam felizes. E eu lembro de uma vez que o pastor Toninho disse assim: ó, você às vezes faz alguma coisa errada diante do ímpio e ele vê, e aquilo é um tropeço para ele, e ele vai dizer: olha, ele não é diferente de mim. Mas ele não vê quando você dobra o joelho e pede perdão a Deus. Por isso que num deslize a pessoa tem que dizer assim: olha, eu falhei, né? Mas eu não faço mais. E depois, daí fico incomodando por anos. Mas estamos aí, né? Estamos aí, ele não viu mais fazer aquilo. Então, é uma falha que cada um de nós temos, que exemplifica como que o ímpio fica faceiro. Como fica? Se ele puder, ele vai contar até para as galinhas da titia. Ó, não bebe, mas lá na pescaria tomou um gole. Não bebe, ó, aqui é mesmo, ó. E a cara vermelha, e vai dizer o quê? É verdade mesmo. Deus perdoa, né? Mas a consequência fica. Por isso, quando Davi errou e Simei atirou pedra nele, ele disse, e o soldado de Davi disse: meu senhor, deixa eu arrancar a cabeça desse cão. Ele disse: não. Deus disse: atira a pedra em Davi. Atira a pedra. Por isso, irmãos, que possamos ter frutos de cristão. Que o mundo possa ver Cristo em você. Já que eu falei de uma vez que eu falhei, eu não gosto de falar essas coisas, eu fico com vergonha, mas isso edifica, né, irmão? Quem não falhou, né? Uma vez, fazendo vistoria numa concessionária, vinha ali, fazia minha vistoria embora, vinha ali, fazia minha vistoria embora, e assim, entra mês, entra ano, sai ano, e um dia entramos na conversa, né, que eu falei: não, eu sou evangélico. Daí agora eu entendi, por causa que eu não compartilhava, né, as conversas deles, né, e dizer ele para o outro lado não joga também, para cá não joga, que tipo? Eu jogo é para Cristo. Agora, isso enche a gente de prazer, né? Quando a gente pode dar um bom testemunho. Mas quando falha, quando a irmãzinha vai lá ajeitar o cabelo, fazer uma coisa para um casamento e deixa passar um batonzinho, é tudo que o diabo quer, é marcar. Mas nós, irmãos, devemos ter fruto que Deus possa testificar, Jesus possa testificar como testificou de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Um profeta mais do que um profeta.
Vocês que trabalham no meio do povão, vocês sabem que é assim mesmo, não é, irmão Edmar? É assim. É assim, a gente sempre evitava em ir nessas festas de confraternização. Mas quando ia, vinha com a cabeça que era uma lixiguana, cheio de espírito, via tanta porcaria. Paulo disse que nós temos que conviver, se no caso contrário, teríamos que ser tirados do mundo. Não vamos também ir a um extremo. Mas se pode evitar, evita. Mas às vezes a pressão é grande. Na seguradora eu fazia parte da área de sinistro. E nunca a gente ia. Aí um dia deu uma pressãozinha, daí a gente foi. O sinistro nunca vai. Daí tem a área de sinistro e a área comercial, né? Mas que possamos dar frutos. Agora, isso não quer dizer que nós não falhamos. Falhamos. Mas quando falhamos, temos o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como preguei aquela mensagem aqui, preguei em algumas igrejas também sobre o livro e os livros. O nosso nome não está incluído nos livros, mas está no livro do Senhor Jesus Cristo. O nome que está no livro da vida pode ser riscado, mas aquele que está no livro da vida do Cordeiro não pode ser riscado. O nome que está no livro da vida pode ser riscado. Essa mensagem agora que eu estou revisando, o profeta fala, bem específico. Judas estava. O nome dele estava escrito no livro da vida. Mas foi riscado. Mas graças a Deus, que eu creio, irmãos, com todo o meu coração, que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque Ele me chamou um dia, e eu tenho aceitado esse Evangelho. E quando erramos, nós admitimos que erramos, e dizemos: Senhor, eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter tomado uma posição, era por causa do frio, mas eu não deveria, ali estava um ímpio, e o ímpio jogou na minha cara, eu escandalizei o teu nome. Vocês estão vendo como o diabo ele é? Quer dizer, Davi, toma um golinho, isso aqui esquenta. Isso aqui esquenta. Ah, tá, esquenta. Mas ganhou o dia. Ficou felicíssimo, porque ele conseguiu manchar alguém. Mas graças a Deus que maior é Deus do que o diabo, né? O diabo pode dar uma rasteira em nós, mas nós levanta e vai lá e faz um gol no diabo. Um dia eu fazendo um funeral na igreja católica de um sobrinho de uma irmã da igreja que foi tragicamente assassinado. E aí eu saí lá fora, um irmão desse que eu falei que ficou faceiro no dia da pescaria, estava comentando com o irmão Dirceu, do tempo que me conheceu da seguradora. Aí eu pensei, e se eu tivesse tido uma vida bagunçada, com que cara eu ia fazer esse culto? Vocês entenderam? Se eu tivesse sido um corrupto, um pegador de dinheiro de oficina, que libera uma peça nova, põe a usada, reparte o dinheiro e fica tudo certo. Aí ele dizia: o pastorzinho de vocês era o maior pegador de dinheiro lá da oficina. Mas ele não disse isso. Se esse não dobrava. Então, gol no diabo. É isso que temos que fazer, irmãos. Por isso Paulo diz: esquecendo o que para trás fica, seguimos para o alvo. Aquilo que falhamos, a gente às vezes conta alguma coisa como exemplo,
não como com prazer, mas com vergonha, mas esquecemos o que ficou para trás e vamos para frente para fazer mais gol no diabo, e a nossa luz brilhar, enquanto muitos se comprometem com doutrinas erradas, muitos se comprometem com pecado, muitos se comprometem com isso e com aquilo. Deus tem um povo que não se compromete. Deus tem um povo que brilha. Deus pode olhar para uma irmã e dizer: ali vai uma cristã que a tesoura não toca o cabelo. E se tocou, Deus tem perdão ainda. E se falhou, Deus tem perdão ainda. Pode oferecer 20 vezes mais, que não vai tomar mais. Foi uma lição. A graça de Deus é o que nos mantém, a graça de Deus é o que vai nos colocar lá, porque se não fosse a graça, eu estaria perdido. Mas a graça de Deus nos manteve, a graça de Deus nos sustentou, e aqui estamos para alumiar a nossa luz. Que os teus colegas possam dizer: olha, não posso abrir esse vídeo aqui porque o fulano está aqui. Tem deles que falam isso. E se abrir, diga assim: olha, eu não compactuo com isso porque eu sou um cristão. Porque eu não sei hoje como está, mas tinha uma época que era uma pouca vergonha. No e-mail, na época era o tempo do e-mail. Hoje piorou porque é o WhatsApp, né? Gente, não me manda mais isso, não compactuo. Mandou de novo, pedi: cara, exclui o meu e-mail da tua lista. Quer dizer, não sou homem sim, mas sou homem cristão. Sou cristão, não jogo nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu jogo para o centro, para o Senhor Jesus Cristo. Nem para o homem sem vergonha, nem para o homossexual, mas para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que mostrar as nossas cores, nós temos que ter frutos de cristão. Olha, eu não compactuo com isso, me desculpa, amigo, mas se não gosta, aí eu gosto de servir a Deus. Essas coisas têm que ser pregadas. Essas coisas têm que ser pregadas. Porque eu acho que não mudou. O mundo não mudou do tempo que a gente trabalhava na seguradora. Acho que piorou. Piorou. Eu não tinha essa linha, mas eu vou bater um pouquinho mais. Fulano, eu sou um cristão. Eu não compactuo com essas imundícias, não. Não passa para mim. Quer dizer, me respeita. Não precisa brigar. Não precisa xingar. Com respeito. Quem sabe você ganha aquela alma ainda. E se ele te respeitar por você ser um cristão, ele ganha salvação. Na classe do justo. Ganha sim. Eu não abro. Uma vez alguém disse: sabe, a sala é grande, tem vários computadores, cada um no seu, e nós estávamos 2 em 1. Ô fulano, mandei um negócio para ti. Eu não posso abrir. Davi está aqui. Pensei: bonito, que Deus te dê a salvação por isso. Nós não somos melhores que ninguém. Os anjos desejaram. Quando eu prego isso, não estou dizendo que eu sou melhor, que eu sou santo. Não, eu sou falho como qualquer um. Mas os anjos desejaram pregar o Evangelho. Mas eles não entendem dessas coisas. Deus não permitiu, é homem mesmo, pregando para homem.
que sente a mesma pressão ou que já sentiu. Que de hoje em diante, irmãos, possamos ser melhor. Ser melhor. Porque há coisas que têm espírito. Eu estou falando isso, eu creio que Deus quer que eu fale. As coisas têm espírito. E nós não vamos chegar no céu com um demônio de pendurado em nós, não. Tem espírito. Já que eu contei uma, eu vou contar mais uma. Há uns anos atrás, quando eu viajava antes de 2005, eu sei pelos anos, porque depois eu fui para HDI e fiquei interno. Eu posei em um hotel e liguei a televisão. E ali tinha coisa que não deveria ter, né? Como se sabe. Hoje é pior, né? Tinha coisas que não era para um cristão. Aí você já vai dormir aborrecido, porque você já viu que não deveria ver. Já pede perdão, mas quando... Lembra que, acho que é Asaf que diz, do que adiantou andar de luto diante do Senhor? Ou é Malaquias? Andar de luto diante do Senhor é quando a gente erra e sente aquela dor pelo erro. Isso é andar de luto. Quando a gente erra, a gente fica de luto. Eu lembro que eu fui dormir já ruim, já acordei já não muito faceiro. Daí a Márcia me ligou cedinho. Eu pousei no hotel aqui e de manhã a concessionária estava do lado. Quando eu abri o notebook, não sei se tu lembra. Quando eu abri o notebook, ela ligou. Era o tempo do celularzinho pequenininho. Bem, eu sonhei um sonho estranho, que você tinha 2 porcos. E daí um escapou. Daí eu disse, escapou. Daí você disse, não, mas ele já volta. Eu entendi. Não precisa ninguém para interpretar. Se eu tinha olhado coisa errada, aquilo era espírito de porco. E aquilo tinha me influenciado. E o que eu faria com aquilo, se eu continuasse naquela linha, eu levaria espírito de porco para casa. Vocês entenderam? TV aberta, estou falando, tá? TV normal, TV essa que pega normal. Então eu estou falando isso para nós entender. Pega espírito. Um filmezinho de romance tem espírito. E aí leva isso para casa. E aí eu te digo, vem para a ceia. E aí ninguém vai subir com um demônio no couro. Por isso, vamos dar frutos de cristão. Nós somos chamados, como diz a Bíblia, que nós não somos daqueles que se apartam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Eu e você não estamos aqui para nos apartar e rejeitar a palavra de Deus para a perdição, mas estamos aqui para crer para a salvação da alma, para dizer, Senhor, nesse ponto eu tenho errado, mas me ajude a não errar mais, me ajude a ter força, me ajude a minha luz resplandecer como um verdadeiro farol. Que nós possa a nossa luz brilhar, que possamos ser uma igreja de homens e mulheres cheia do Espírito Santo. Deus sabe como eu prego com o meu coração, querendo que cada um chegue à perfeição, que cada um chegue na fila da ceia, agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito. E ao tomar o pão, ao pegar o vinho, você está dizendo, eu não vivo de acordo com o mundo, eu errei, eu falhei, mas eu já pedi perdão, e Cristo não lembra mais. Cristo não lembra mais. Não volte
volte, se você em algum ponto tem fracassado, não volte aborrecido, mas volte feliz. Deus me corrigiu, porque eu não sou daqueles que se apartam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação e conservação da alma. Deus terá homens e mulheres que se posicionam pela palavra, que são identificados pelos frutos de um cristão. Que Deus abençoe. Vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino com o Mandomar. Vamos antes aplaudir o Senhor Jesus Cristo.